Fez parte de uma das gerações mais importantes da história do Benfica e do futebol português. Juntamente com Humberto Coelho, Nené ou Tony, foi uma das pérolas que brilhou de águia ao peito. No meio-campo encarnado, fez vibrar o terceiro anel, guiando o clube à conquista de grandes vitórias. Mas no auge da sua carreira, com apenas 27 anos, um acidente vascular retirou-lhe o sonho e seria o ponto final da magia saída dos seus pés. O Benfica ficou mais pobre, mas ficarão para sempre na memória as jogadas geniais, o fino recorte técnico e, acima de tudo, o amor à camisola de Vítor Martins, um dos maiores jogadores que pisou o relvado da Luz. No ano em que o Benfica conquistou a Taça Latina, nasceu em Alcobaça, no dia 27 de março, Vítor Manuel Rosa Martins. Ainda criança, começou a dar os primeiros pontapés na bola e viu de imediato que aquele era o seu destino. Em 1965, iniciou-se nos Júniores dos Nazarenos e o seu talento tornou-se cada vez mais evidente. Não demoraria muito tempo até despertar o interesse do Benfica, que rapidamente tentou a sua contratação. O Vítor começou muito cedo no Benfica. O Vítor foi um dos juvenis e juniores com mais evidência no Benfica no final dos anos 60. Ele joga na altura com o Nené, com o Humberto Coelho, com o Artur Correia, para citar os nomes mais relevantes. É promovido a sénior. E era de facto um jogador fantástico, quer dizer, um centrocampista de enormíssima qualidade. Após a abordagem ao Clube da Nazaré, o Benfica conseguiu a aquisição do jovem Vítor Martins, inscrevendo-o na sua equipa júnior na época de 1967-68. Vítor chegou ao grande Benfica, onde brilhavam na equipa principal os grandes craques da dourada década de 60. Olhava para homens como José Augusto, Eusébio ou Coluna e sonhava vir a pertencer àquela constelação. No ano da sua chegada, o Benfica alcançou a quinta final da Taça dos Campeões Europeus, que perdeu ingloriamente diante dos ingleses do Manchester United. Já Vítor Martins ajudava os júniores encarnados a vencer o título de campeões nacionais. Eu, à partida, já conhecia o Vítor Martins das camadas jovens, porque a gente, nessa altura, por vezes, assistíamos muito a treinos e jogos da miudagem. E era um miúdo que já, nessa altura, despertava alguma curiosidade nos ditos séniores, portanto, que era o meu caso na altura, e a gente muitas vezes comentava, pá, aquele miúdo tem muito jeito, é muito talentoso e tal. Portanto, quando ele chegou à primeira categoria, e acho que pela mão do Autoglória, e segundo o meu raciocínio, em 68, a gente achou que era um miúdo que, à partida, apesar do talento, que não ia triunfar logo de início. Havia ali uma dificuldade, porque ele não era muito fisicamente muito poderoso, embora suplantasse em técnica. Eu vi o Vítor Martins, desde que o Vítor Martins veio de Alcobaça, ainda era principiante. Lembro perfeitamente de Vítor Martins quando veio. Lembro perfeitamente de Humberto jogar nos Júniores. E muitos, o Rachão. Tínhamos ali um grupo forte, onde pontificavam muitos nomes que ninguém perceberia que mais tarde iriam ser grandes jogadores, mas que era uma boa equipa do Benfica, porque no ano a seguir fomos campeões nacionais, não perdemos nenhum jogo e dessa equipe de júniores acabaram por sair 4 grandes jogadores no futuro, que o Nené, o Vítor Martins, o Humberto Coelho e o Artur Correia. O Vítor veio de Alcobaça para os Júniores de Benfica e eu já estava nos Séniores, entrei também nessa mesma altura para os Séniores. E lembro-me porque os Séniores treinavam no mesmo campo que nós treinávamos, no Estádio da Luz. Portanto, depois começámos a ver o Vítor evoluir e o Vítor chegou à primeira categoria do Benfica com a mesma facilidade com os outros também, porque já estava a fazer uma renovação na equipa do Benfica e o Vítor foi um daqueles também que entrou nessa renovação juntamente com outros jogadores que sobressaíram depois mais tarde no Benfica. Após 2 anos como júnior, o talento despontava em Vítor Martins e os técnicos encarnados tiveram a certeza que ali estava um grande talento. Com o findar dos anos 60 e
com algumas das estrelas a darem sinais de veterania, o Benfica leva a cabo uma suave revolução no plantel, com a entrada progressiva de vários jogadores jovens. A formação foi um dos grandes viveiros e Vítor Martins foi um dos escolhidos a subir ao plantel principal. O Vítor Martins era um pequeno gênio no meio-campo. Tinha um toque de bola, um drible, um remate que era fantástico. O Vítor Martins, da nova geração de jogadores, era uma das figuras mais ilustres. Até um jogador muito bom tecnicamente para um meio-campo. O jogador do meio-campo era um jogador muito bom tecnicamente e com muita força. Portanto, era daqueles jogadores que interpretava bem o futebol, a tática do futebol. Portanto, era um jogador muito, muito importante. E ainda, digamos que não tinha atingido a sua maturidade, porque era um jogador novo, mas era dos melhores valores, com a idade dele, era dos melhores valores portugueses. Portanto, era um jogador muito, muito forte, fisicamente, muito forte tecnicamente, um jogador que rematava bem de longe, de fora da grande área, um jogador que tabelava bem, que combinava bem, quer com o meio-campo, quer com o ataque, que também sabia defender. Portanto, era um jogador importante nesse tempo para uma equipa jogando no meio-campo. Estes miúdos que apareceram assim do nada, de repente viram-se instalados na primeira categoria do Benfica e a poder jogar e a ombrear com os mais velhos a titularidade. E o Vítor Martins também não fugiu à regra e conseguiu impor o seu espaço e depois tornou-se aquele grande jogador que foi. Nós tivemos sempre uma relação muito próxima porque andámos sempre juntos. Portanto, tudo aquilo que se passava entre os dois era realmente conversado cá fora. Sentia o Vítor Martins com uma enorme esperança de também poder atuar, porque ele já via o Nené joga, o Humberto Coelho joga, o Arthur joga e eu também tenho que jogar. A gente adivinhava ou sugeria que ele havia de ser um grande jogador. Mas só que ele surpreendeu tudo e todos, porque ele, o Otto Glória, começou a pôr a jogar e ele realmente foi fantástico. A 26 de novembro de 1969, o Benfica disputaria um dos jogos mais emotivos da sua história, com a recepção ao Celtic, na segunda mão da eliminatória. Após a derrota em Glasgow por 3-0, o Benfica teria a difícil tarefa de dar a volta ao resultado para seguir em frente na competição. Otto Glória convoca Vítor Martins e o jovem, com apenas 19 anos, jamais teria sonhado por esta oportunidade. Após o Benfica chegar ao 2-0 na primeira parte, surge a terrível notícia ao intervalo. O Pantera Negra não regressaria para o segundo tempo. Estava gravemente lesionado e com 39 graus de febre. Na cabine, Otto decide. Vítor Martins vai entrar para o seu lugar. De forma audaz, Vítor entrou em campo e quase parecia jogar naquela equipa há vários anos. Tal foi o seu à vontade, qualidade e garra. Mas era a sua estreia de vermelho e logo num jogo de tamanha importância. Ainda ajudou o Benfica a alcançar o terceiro golo por Diamantino Costa, mas a derrota viria a surgir de uma moeda, uma simples moeda, que afastaria o Benfica do sonho. Já os benfiquistas sentiram-se orgulhosos da sua equipa e Vítor foi naquela noite um dos seus heróis. Eu lembro-me perfeitamente desse jogo, porque ficou histórica, porque foi uma eliminatória que estou a diluir na medida em que ela foi decidida por causa da moeda ao ar, só precisamente por isso. Não foi porque o jogo foi equilibrado, lá perdemos 3-0, cá recuperámos o jogo, fomos ao prolongamento e depois do prolongamento, portanto, havia essa lei e essa regra de que era a moeda ao ar e, portanto, foi um bocado injusta. Mas estamos a falar em relação. O Vítor Martins entrou nesse jogo por lesão do Eusébio e entrou muito bem. Realmente fez uma exibição muito conseguida. O que logo daí se anteveu que ele ia permanecer e ia ser alguma aposta para a primeira categoria, como foi. É a estreia oficial do Vítor Martins em jogos no Benfica e imagine-se, quer dizer, um jovem de 19 anos, tinha jogado já um pouco na pré-época, mas portanto, enfim, em jogos particulares, e que vem aqui atirado para esse jogo do tudo ou nada, porque este jogo também representava isso, digamos, mais do que a própria continuidade do Benfica na Taça dos Campeões Europeus. Este jogo representava a salvação de uma época que se via já a ser difícil do ponto de vista da competição interna e que era também
um atestado de vida desta equipa, quer dizer, e uma declaração de orgulho contra as críticas. Um jogo que representava tudo isso, e Vítor Martins tem mesmo de entrar com 19 anos, fazer essa sua estreia oficial. E vai entrar muito bem no jogo, ao que parece. De resto, Vítor Martins será sempre um grande tecnicista e um jogador de grande classe no Benfica. E aí vai entrar, vai demorar naturalmente um pouco a encaixar no ritmo do jogo, mas aparentemente ao fim de 5 ou 10 minutos já estava perfeitamente inteirado e ia ser um dos jogadores-chave na circulação de bola do Benfica. Com o que tinha, o Autoglória conseguiu fazer muito bem. Conseguiu que, neste segundo tempo, Vítor Martins segurasse absolutamente o meio-campo e Diamantino, enfim, chegasse a esse objetivo primordial, que era anular os 3-0 e mostrar que esta equipa era capaz de tudo. O Vítor Martins faz a sua estreia aí nessa segunda parte e, claro, o Vítor Martins é um dos grandes jogadores da minha geração. Nós somos, há uma diferença de 3, 4 anos de idade, mas é um jogador de grande qualidade. No Campeonato Nacional, Vítor Martins é chamado por Autoglória para o jogo diante do União de Tomar, a disputar em pleno Estádio da Luz. A 1 de dezembro de 1969, fez a sua estreia a titular precisamente no jogo em que Eusébio recebeu as 2 bolas de prata, referentes aos nacionais de 1966-67 e 1967-68. O Benfica venceu o jogo por 6-0 e Vítor Martins abrilhantou a sua exibição ao apontar um dos golos do encontro. Era a primeira de muitas tardes de grande futebol